Opa aí pessoal, tudo certo? Cesta de trade no ar por análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 28 de fevereiro de 2023. Teremos também análise ali do jogo que acontece entre Lakers e Clippers na virada da madrugada do dia 28 para o dia 29. Os nossos palpites hoje sempre baseados em números e estatísticas, não só aqui, mas também lá no nosso grupo VIP. Promoção para vocês, também promoção para você fazer parte até o final da temporada, que só finaliza ali no começo de junho. Então por apenas R$60 vocês vão garantir todos os nossos conteúdos extras que ainda serão lançados, os que já foram e mais do que isso, as nossas tips diárias. Vale muito a pena, preço super promocional para vocês conhecerem o nosso projeto, verem no médio e longo prazo se faz ou não sentido para vocês e mais do que isso, um projeto, um grupo VIP especial, que sempre se propõe a trazer conhecimento para vocês criarem as próprias apostas, fazerem múltiplas, triplas, duplas ou até simples, não importa, com mais chances de lucratividade, se baseando nos números estatísticos, os melhores sites para você fazer consulta desses stats e muito mais. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, para a gente seguir trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês no YouTube e também seja membro do canal caso vocês queiram apoiar o nosso projeto. Não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de basquete, gosta de fazer uma fezinha, seja em futebol ou também no grande esporte da bola laranja. Mas agora vamos passar os nossos palpites aqui para vocês, começando com Pacers e Pelicans. Aqui a gente tem o New Orleans Pelicans jogando fora de casa, um Pelicans com CJ McCollum como dúvida, mas o grande fator destrutivo dessa partida está em Zion e também Brandon Ingram, os dois cestinhas aqui dos Pelicans que vão atacar esse Pacers, que é um dos 3 garrafões mais vazados da NBA, uma das piores defesas da liga e mais do que isso, um time que além de ser uma das 5 piores defesas, é um dos times mais rápidos que a gente tem na NBA, o segundo maior em pace. Ou seja, a gente vai ter muitas posses de bola, muitas possibilidades desses jogadores pontuarem em transição, em velocidade, e mais do que isso, uma defesa frágil que fisicamente só deve ter o Siakam e o Miles Turner ali para tentar segurar esses jogadores, mas eu não sei se vai ser o suficiente. Então, como a gente acredita nesses dois jogadores e fica complicado tomar uma decisão de em quem a gente deve investir, vamos trabalhar aqui com a linha de pontuação do New Orleans Pelicans mais coletiva, porque eu acho que tem bastante potencial. Caso vocês queiram trabalhar apenas com o New Orleans Pelicans, tentem encontrar ali uma linha em torno de 111,5 pontos acima de pagando em torno de 50, mas aqui para o nosso palpite a gente vai fazer o seguinte, vamos de acima de 109,5 pontos e a gente vai duplar com outra partida que vai acontecer, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies. Aqui nessa partida a gente acredita que o Memphis Grizzlies vai ficar em under, vai pontuar mal, um dos piores ataques da NBA contra a melhor defesa, então a gente vai colocar aqui abaixo de 107,5 pontos do Memphis, fechando essa odd em torno de 50, odds superiores lá no nosso VIP, beleza? O Indiana Pacers sofreu nos últimos 10 jogos em casa, uma média de 122,6 pontos, o que é um número simplesmente absurdo, e sofreu mais de 109,5 em todas as partidas, incluindo para o Detroit Pistons, Memphis Grizzlies e também ali, por exemplo, para o Toronto Raptors, que são times ali que não têm eficiência ofensiva tão alta. O New Orleans Pelicans é uma eficiência ofensiva média para cima, mas ainda assim é um time com muito encaixe favorável para machucar esse time do Indiana Pacers, que, repito, sofre muito no garrafão. Para jogadores da posição do Zion Williamson, por exemplo, o ala pivô é o time mais vazado de toda a NBA. E para a posição ali do seu principal jogador ali ao lado, do New Orleans Pelicans, Brandon Ingram, o Indiana é o 4º time que mais sofre pontos. Então eu acredito que os Pacers devam pontuar bem e fazer um complemento legal com esse jogo do Memphis e Timberwolves. O Memphis Grizzlies marcou 102,3 pontos nos últimos 10 pontos em média, o que é um número simplesmente terrível. Ficaram abaixo de 107,5 pontos em 60% dessas partidas recortadas, só que hoje eles vão enfrentar a melhor defesa pela frente que a gente tem na NBA. O Minnesota Timberwolves nos últimos 10 jogos em casa sofreram 103,5 pontos de média, só sofreram mais de 107,5 pontos em 4 das últimas 6 partidas que fizeram, mas repito, hoje, da mesma forma que o adversário é o pior para o Memphis, é o melhor para o Timberwolves. O Minnesota é simplesmente a melhor defesa da NBA por 100 posses de bola, enquanto que o Memphis Grizzlies é o pior ataque. Se a gente for observar aqui o pace, o ritmo dessas duas franquias, eles não são tão rápidos. O Minnesota, que joga em casa hoje, deve comandar as ações, é um dos 10 times mais lentos da NBA, e o Memphis Grizzlies está na metade de baixo da tabela em relação à velocidade, só que acima de tudo a gente está falando de um Memphis extremamente desfalcado, um time que vem sem pelo menos 4 titulares mais uma vez, Ja Morant, Marcus Smart, Brandon Clark e Desmond Bane, e eles vêm apenas ali com Jaren Jackson Jr., que apesar de ser ótimo ofensivamente, é muito melhor defensor do que atacante, digamos assim. Então o único titular que eles têm à disposição é um jogador que se destaca principalmente por suas valências defensivas, é um jogador que tem mais facilidade de pontuar por dentro, porque ele joga de pivô e de ala pivô.
esse é um setor no qual o Minnesota Timberwolves é um dos times menos vazados da liga. Eles têm Rudy Gobert, um dos principais defensores da última década, protegendo o aro, e tem também ali uma formação bem alta com Karl Anthony Towns, também o Naz Reid, jogadores ali com altura e qualidade para poder proteger o aro, apesar do Karl Anthony Towns fazer umas faltinhas bem idiotas, mas isso não vem ao ponto. Ele quer dúvida para hoje, ainda estamos falando de um Minnesota que se protege muito bem, defende muito bem de fato, e se a gente for observar aqui os últimos encontros entre essas franquias, a gente teve o Memphis Grizzlies ficando em 103, 103 e 97 pontos se a gente considerar os últimos 3 e todos que aconteceram nessa temporada de 23-24. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Raptors e Dallas Mavericks. O Toronto Raptors joga em casa, eles devem conseguir, com o apoio da torcida, contribuir uma boa pontuação contra esse Dallas que jogou ontem, deve estar cansado, vem de viagem de Ohio para o Canadá, então assim, eles vão ter dificuldade de defender, de fazer algumas trocas. Os principais alvos defensivos do Dallas Mavericks é o Kyrie e o Luka Doncic, então são jogadores imprescindíveis que não podem ficar muito tempo fora de quadra, mas ao mesmo tempo que eles estão em quadra, eles prejudicam o time na defesa, principalmente um jogo consecutivo. O Luka Doncic é um cara que a gente sabe que tem questões físicas ali, sempre joga um pouquinho acima do peso, minimamente, então ele se torna um alvo ainda mais fácil para que o Toronto Raptors consiga produzir bem. Só que a gente também confia na boa pontuação do Dallas Mavericks. A gente está falando de um dos 10 times que melhor arremessam de 3, que mais arremessam de 3, ou seja, eles gostam desse arremesso de território triplo, e de um Toronto Raptors que tem uma das piores eficiências em defesa de bola tripla da liga. Somando tudo isso e mais algumas coisas que a gente vai falar, nosso palpite vai ser acima de 232,5 pontos totais nessa partida. Se você quer trabalhar com pontos ou então com vitórias simples, inclusive a gente já vai passar outro palpite para vocês nesse segmento, vou indicar para vocês a Estrela Bet, a casa de aposta que é parceira aqui do canal, e deixou uma oportunidade especial para vocês, o link aqui na descrição. Clicando lá e fazendo o seu cadastro, seu primeiro depósito, você vai ter acesso a bônus exclusivos, promos especiais e mais do que isso. O seu feed vai ficar sempre ali indicando promoções que aparecem durante a temporada, seja em NBA, seja em futebol americano, seja em futebol, tem promoção especial lá do Campeonato Paulista e muito mais. Aproveitem, saques rápidos via Pix e também apostas por valores baixos, confiram clicando no link aqui embaixo. Bom, esse jogo eu acho que vai ser bem pontuado, né? Porque a gente tá falando de dois times que defensivamente não vem apresentando um grande basquete. Se a gente for olhar, o Dallas Mavericks é uma das 10 piores defesas da NBA, o Toronto Raptors também é uma das 10 piores defesas, e o Dallas vem jogando em um ritmo rápido, um dos 10 maiores da liga. A eficiência ofensiva deles é uma das 10 melhores da NBA também, e repito, por mais que o Toronto Raptors não seja um ataque ali tão eficiente, a gente ainda tá falando de um Toronto Raptors que pode dar trabalho para esse Dallas Mavericks, que é uma das piores eficiências, aproveitamentos, para falar a verdade, em rebotes defensivos da liga, o quinto pior. Então o Toronto Raptors pode tentar corrigir alguns arremessos errados com pontos de segunda chance. Eles vão enfrentar um adversário que vai ter dificuldades de fazer trocas defensivas, porque estão cansados. O jogo ontem foi intenso contra os Cavs, durou até o último segundo. Eles perderam aquela derrota ali, né, num buzzer beater ali, também faz muita diferença, porque psicologicamente isso acaba tirando ali, né, um pouco do ânimo dos jogadores que acabam perdendo a partida. E como eu disse para vocês, a gente tá falando de um Dallas que pontua muito bem de 3, só que eles também têm um dos 10 piores aproveitamentos, então não é só uma questão de número altos brutos ali, mentirosos de pontos de 3 que eles sofrem. Acontece que simplesmente ali eles não têm aproveitamento na hora de defender. Às vezes a gente tem uns times ali que sofrem muitas bolas de 3 porque é tão difícil pontuar contra eles por dentro que os rivais acabam explorando muito o território triplo. Não é o caso do Toronto Raptors, beleza? Alguns jogadores que eu acho que vocês poderiam ficar de olho em relação às assistências do Doncic. Ele não vai forçar tanto o jogo nessa noite consecutiva. O Toronto é o segundo time que mais cede assistências para armadores da NBA, e até por conta desses arremessos aí, né, de bolas de 3 nos quais eles não conseguem defender, a chance de passe do Doncic ali para fora serem convertidas em pontos é muito grande. Se a gente for olhar aqui em relação ao opponent shooting, a gente pode observar algumas coisas bem interessantes. A gente vai colocar aqui o nosso filtro de drible. Drible é quantas vezes você pinga a bola, né? Em resumo, de uma forma mais simples. E se a gente for observar, a equipe aqui do Toronto Raptors é simplesmente um dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo, com 0 dribles. E também, quando a gente vai aqui para a linha de apenas um drible, o Toronto Raptors é o quarto time que mais sofre pontos. O que eu tô querendo dizer? Quando você dá um passe para um jogador e ele pinga muita bola, geralmente a mesa vai caracterizar como, opa, ele tá criando o próprio espaço para executar o arremesso. Então, se ele converter, não vai dar como assistência. Agora, se você dá um passe pro jogador, ele não pinga a bola, a chance de vir pós uma assistência é muito grande. Ou se ele pinga apenas uma vez, dá só uma limpada na jogada, ou então fazer ali, né,
um fake, aí você caracteriza como assistência, porque grande parte da jogada, do espaço criado, foi através de um passe. E como o Luka ontem foi ali, né, para mais de 30 pontos, teve bastante volume contra um time ali intenso e chato defensivamente, que é os Cavs, eu acredito que hoje ele não vai ter como pontuar tão bem assim. Claro, pode ultrapassar, nunca duvidarei de Luka Doncic e nunca vou colocar aqui um under nele, tá? Mas é um contexto no qual ele pode dar boas assistências aqui, dependendo da linha dele, fiquem de olho nisso. Fechado? Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Cleveland e Bulls. Cleveland que venceu ontem o próprio Dallas Mavericks, Bulls que também jogou ontem. Apesar dos Cavs e de Ohio para Chicago, não é uma viagem muito longa e os Cavs chegam com aquela motivação. O meu palpite vai ser vitória simples do Cleveland Cavaliers, pagando aqui 1,50, acho que tá de bom tamanho. Os Cavs foram muito bem recentemente contra o Chicago Bulls, mas foram muito bem também no histórico geral. Nos últimos 15 jogos, eles venceram 12 e perderam apenas 3. Venceram, inclusive, o próprio Chicago Bulls, as últimas 2 consecutivas, e mais do que isso, jogando fora de casa, eles conseguiram ali um recorde muito interessante de 7 vitórias em 8 jogos fora de casa, perdendo apenas aqui para o Philadelphia 76ers. Bom, hoje o Cleveland enfrenta um adversário favorável, no qual eles são melhores em muitas coisas. Venceram os últimos 7 confrontos consecutivos, 3 deles aconteceram nessa temporada e os Cavs venceram também. Alguns deles eles venceram até por mais de 10 pontos de diferença, ou 2 dos 3 eles venceram por mais de 10 pontos de diferença. E como eu disse para vocês, a gente está falando de um Cleveland aqui que é melhor em muitas categorias. Se a gente for olhar aqui em relação a pontos por jogo, por mais que os Cavs não sejam grande coisa, tá? O Chicago é o 25º e os Cavs ali estão na metade de tabela na 15ª colocação. Quando a gente fala aqui em eficiência nas bolas de 3, a gente está falando de um Chicago Bulls que é um dos 10 piores da liga, enquanto que os Cavs ali também estão acima dos seus rivais de hoje, beleza? Quando a gente fala em aproveitamento nos arremessos de quadra, os Cavs também são superiores, os Bulls são dos 10 piores que a gente tem na liga e o Cleveland é o 12º. Quando a gente fala ali em outros quesitos que eu acho importante para uma vitória, que são eficiência ofensiva e defensiva, aí os Cavs também tiram vantagem. A eficiência ofensiva dos Bulls é uma das 10 piores da liga e a dos Cavs é a 15ª melhor da NBA. Defensivamente falando, os Cavs é a 3ª melhor defesa da liga e os Chicago Bulls, eles são uma defesa ali de meio de tabela. Então, a gente tem os Cavs superiores em muitas categorias. Nos rebotes também, que é algo que ganha jogo, um dos 10 melhores em aproveitamento da NBA, enquanto que o Chicago Bulls ali é apenas o 16º. A única coisa que eu ficaria bem de olho aqui é em relação ao tipo de jogada, ao play type. O Cleveland gosta de jogar nesse pick and roll ball handler, é um dos times que mais tentam arremessos dessa forma na liga. Se a gente for olhar aqui o número de field goals deles, é um dos 10 maiores da NBA. Em relação a pontos convertidos, eles também estão no topo. E esse é um tipo de jogada no qual o Chicago Bulls eles não sofrem com tanta facilidade assim em relação a pontos por jogo. Pra falar a verdade, eles são o segundo que menos sofrem pontos dessa forma. Por isso que eu acho que deve ser um jogo under, porque eu acho que os dois times vão ter como bloquear as jogadas um dos outros. Beleza, só que os Cavs também são o 5º time que menos sofre pontos dessa forma. Essa que é uma jogada ali básica na qual o Chicago Bulls também é um dos times ali que mais gostam de explorar, um dos 10 maiores da NBA. Então existe um bloqueio aqui entre as franquias e no fim das contas eu acho que os Cavs devem vencer por conta também do aproveitamento no território triplo e porque a defesa dos Cavs é muito mais regular para poder ser segura durante uma partida inteira do que é a do Chicago Bulls. Formação deles que joga aí com 4 armadores, eu acho que por conta da altura os Cavs também devem tirar vantagem. A análise de Denver Nuggets e Sacramento Kings vai ser exclusiva do nosso grupo VIP, caso a gente encontre algo interessante eu vou deixar indicado lá para vocês, além de tips exclusivas de outros jogos. Aproveitem essa oportunidade, essa promoção nesse dia de hoje, corram, garantam sua vaga nesse final de mês. Eu vou deixar essa promoção até o dia 1º de março, tá? Então fiquem de olho aí, e é apenas R$30, o menor preço do mercado no grupo VIP mais completo, então 60 para você garantir o mês de março, abril, maio e ficar o comecinho de junho ainda e mais. Se você fechar esse valor de 60, vou te colocar no grupo especial lá, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos de pré-temporada da temporada 24-25. Então aproveitem. Falando agora de Clippers e Lakers, aqui a gente vai indicar para vocês um over total na pontuação. Esse é o jogo que eu acho mais complicado, tá, de encaixar, tipo, porque o Paul George tá de fora.
Mas, desde que LeBron James e Anthony Davis joguem, a gente tem aqui bons jogadores ofensivos à disposição, suficientes para ultrapassar a marca de 229,5 pontos totais, que é o palpite que a gente tem para essa partida aqui. Essa marca foi superada em diversos encontros entre essas franquias, e mais do que isso, a gente tem números e talentos individuais suficientes. James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, o Paul também, que vem jogando muito vindo do banco, LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, o D'Angelo Russell, que vem jogando bem também. Enfim, é tanto talento e tão falta de defesa que a gente tem nos Lakers, que não tem como a gente ficar aqui em under ou fugir em um jogo tão equilibrado para um vencedor, por exemplo. Se a gente for olhar aqui os últimos 5 encontros entre essas franquias, 4 desses 5 superaram esses 229,5 pontos. A última que aconteceu, o último encontro entre essas franquias, aí nem se fale, a gente teve uma média aí, né, de 243 pontos. Uma média não, um total de 243 pontos no último encontro entre eles. Se a gente for olhar aqui em 7 dos últimos 8 jogos do Los Angeles Lakers, a gente superou os 229,5 pontos e mais do que isso, nos últimos 6 consecutivos também. Outra coisa que a gente pode observar é o fato de que o Los Angeles Lakers piorou muito a sua defesa recentemente e a gente está falando de um Clippers que tem um ataque espetacular. Em relação a pontos por jogo, o Los Angeles Clippers é um dos 10 melhores da NBA, o aproveitamento deles no território triplo é o segundo melhor da liga, o Clippers é o quinto melhor ataque da NBA, o Los Angeles Lakers é quase aqui uma das 10 piores defesas, apenas a 16ª desse momento da competição. Em relação a ritmo, velocidade, os Lakers jogam o 6º maior ritmo da NBA. Então, caso eles acelerem o jogo, eles comandem as coisas, tentem pontuar em transição. Se tem uma coisa que os times fazem muito contra um time que tem o James Harden, é acelerar, tá? Porque ele é um jogador que gosta da cadência e mais do que isso, não é um grande defensor, é um cara que também joga um pouquinho ali acima do peso, enfim. Então os adversários rivais dos Clippers costumam tentar acelerar para compensar às vezes a falta de eficiência, de aproveitamento e tentar transformar um jogo técnico em um jogo mais físico, em um jogo no qual o rival deles pode ter mais intensidade, mais rebotes ofensivos, mais arremessos durante a partida. Então esse 6º maior ritmo dos Lakers é interessante para que a gente tenha um jogo mais rápido aqui hoje também. Beleza? Em relação a aproveitamento de rebotes defensivos, a gente está falando aqui de um Los Angeles Lakers, a gente está falando de um Lakers e de um Clippers que estão aqui na metade de baixo da tabela. Com isso a gente pode ter alguns pontos de segunda chance hoje também para corrigir arremessos errados e quem sabe esse over ser uma realidade ainda mais factível, digamos assim. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, conhecer o nosso grupo VIP e também clicar no link da Estrela Bet, tá aqui embaixo. Se você quer uma casa de aposta confiável, que tem uma plataforma ali muito fácil de ser navegada e que também vai te pagar direitinho, porque no fim das contas essa parte da confiança talvez seja mais importante, a Estrela Bet é o lugar certo para você, mas por que não garantir bônus e promoções exclusivas clicando aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, não se esquece de conhecer os nossos outros projetos, os links vão estar aqui na descrição. Muito obrigado e falou!